Olá, gente, tudo bem? Agradeço novamente por vocês estarem assistindo meu vídeo. Para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho na assistência técnica para pequenos e médios produtores no cultivo de frutas e hortaliças. Hoje eu vou abordar um ponto muito interessante, como todos que eu acho que as pessoas estão aprendendo e muitos me sugerem temas para fazer os vídeos, então eu agregando informação para que vocês tenham formas diferenciadas de manejo e trato cultural daquilo que muitas vezes a gente está acostumado. Claro que um produtor ou uma produtora que já trabalha já no cultivo já conhece muita coisa. Para falar a verdade, um segredo, tudo e mais um pouquinho eu vou aprender no dia a dia junto com eles, porque são eles que a gente debate, discute, eu pesquiso, eu busco informação, procuro sempre ter um embasamento técnico e científico para poder ajudar todos os dias da melhor forma aquelas pessoas que eu presto assistência técnica. Dessa forma, quando eu trago essas informações, como agora, que é um tema não muito conhecido, que é pouco praticado pela grande maioria, porque muitas vezes eu encontro na roça um pouco de tabu e algumas barreiras. A principal barreira que eu vejo hoje na nossa atual situação econômica e agrícola é a falta de mão de obra. Muitos produtores e produtoras que eu converso no campo falam: Érica, eu até sei que realmente vários manejos e tratos culturais realmente funcionam e eu preciso fazer, é importante. A adubação verde não é diferente, porém, com a falta de mão de obra, eu já não consigo estar trabalhando da melhor forma o meu solo, a minha plantação e também conservar um recurso muito importante, que no caso é a água. Então essa dificuldade está muito presente, já vem há alguns anos, não é por causa da pandemia que aconteceu isso, mas também eu não posso dizer que a pandemia não ajudou, pelo contrário, ajudou e muito. A mão de obra antes cada vez mais difícil, hoje em dia está bem pior. Então muitas pessoas que me veem falam: caramba, será que a Érica não tem consciência de que a nossa realidade no campo é muito diferente? Tenho sim, e muita. Tanto é que quando eu vou num trabalho de assistência técnica, eu não vou impor nada a vocês. E quem recebe minhas instruções sabe disso. Eu dou sugestões, tento explicar da melhor forma possível, que nem eu faço nos meus vídeos com vocês, porque, como e onde cada orientação vai funcionar. Eu preciso me atualizar sempre, eu não posso ficar no passado. E o passado não é 5, 10 anos atrás, não. Hoje o passado é 2, 3 anos. Eu não posso parar no tempo. Por que não? Porque o clima está mudando muito rápido, o hábito de consumo também está mudando. E se tem mudanças, eu tenho que me adequar da melhor forma possível. E quem vai levar essa adequação somos nós que presta essa assistência, não é verdade? Então, a adubação verde não vai ser diferente. É um conhecimento antigo, não é atual, e esse conhecimento antigo, que é o que? Trabalhar com matéria orgânica no solo, foi incorporado hoje na agronomia em altíssima tecnologia, como o plantio direto. Era um estudo que iniciou na década de 90, foi ganhando força com o passar dos anos, e hoje em dia a grande maioria dos produtores, os monocultivos em geral, utiliza fortemente o plantio direto. E entre um plantio e outro, eles praticam a semeadura de adubações verdes, que é plantas que têm essa característica de nutrir e ainda ajudar na cobertura e no que? Na incorporação de matéria orgânica no solo, tá bom? E por que não a gente também pensar sobre isso? Se antigamente a adubação verde
já esteve presente desde a época que nossos avós plantavam. Porque o que acontece? Vamos supor, como lá antigamente tinha essa possibilidade de sempre estar mudando os seus cultivos, ou seja, aqui nesse solo eu já fiz o meu cultivo, já senti que já diminuiu um pouquinho a fertilidade, eu mudo para outro lugar. Nisso, naquele local que foi deixado para trás, vai vir o crescimento do mato, das plantas daninhas ou das plantas espontâneas, que algumas pessoas também falam, não é verdade? E essa vegetação acaba ajudando o solo a se recompor novamente com o passar do tempo, porque o solo nunca vai morrer. Sempre que houver condição para uma semente germinar com umidade, um pouco de nutriente que seja, sempre vai ter vida no solo. E a adubação verde é só uma forma bonita, atual e também autoexplicativa da sua importância. A adubação verde é utilizado pelos nossos ancestrais na agricultura simplesmente quando ele realmente saía daquele local depois que cultivou bastante e foi à procura de outros que ofereçam a fertilidade. Muitos anos atrás, o início da civilização começou de que forma? Quando as pessoas encontravam terra fértil, naquele local com solo fértil se formavam cidades. Por que isso é importante falar aqui, gente? Porque é onde vai ter produção de comida e manter aquela população cada vez crescendo, que é o que acontece hoje em dia. Só que com o crescimento de cidades, essas terras férteis foram dando lugar para casas, ruas, estradas e etc. E quem cultivava tinha que ir cada vez mais longe à procura de outros solos que muitas vezes não eram solo férteis, de fertilidade baixa e etc. Então isso aconteceu. Isso foi o primórdio da civilização. De onde surgiu as cidades foi devido a isso. São locais que se firmaram porque na sua volta existia cultivo que alimentava aquela população. E hoje não é diferente. A única coisa que esses cultivos que ficam próximos das cidades podiam, e podem ser mais distantes hoje em dia, porque nós temos estradas, veículos. Anteriormente, com a Revolução Industrial, iniciou os vapores, os veículos movidos a vapor, com queima de lenhas, que no caso são as locomotivas. E aí esse alimento pode ser cultivado num local e levado por outro em grandes distâncias pelas ferrovias. Hoje no Brasil acontece muito em rodovias e assim por diante. Então assim, a adubação verde acabou entrando e estando em todas essas épocas. Por que, Érica? Porque simplesmente quando o agricultor deixava uma área em pousio, o mais conhecido descanso é o que? Nada mais é, ele deixa voltar aquela vegetação espontânea, muito conhecido como planta daninha, a se desenvolver naquele local, só que de uma forma não tão organizada. Por quê? Hoje a adubação verde mudou porque você pode fazer com que esse desenvolvimento, essa retomada de fertilidade aconteça de forma controlada. Por exemplo, com o uso de sementes que eu saiba quais são os benefícios que ela pode oferecer para aquele local que foi deixado em pousio. Hoje, dentro de um sítio, uma roça, uma lavoura, eu tenho que ter espaço suficiente para ter local de cultivo hoje, na qual eu estou ali trabalhando com a minha plantação, cuidando dela, nutrindo, irrigando e etc, para ela me trazer renda. E, consequentemente, essa renda vai vir da comercialização desses produtos. E eu tenho que ter uma área que está sendo preparada para quando esse local terminar sua colheita, ela já esteja com a cultura ali começando a se desenvolver, ou seja, já foi plantada a semente ou a muda, não é? Então eu não posso deixar eu acabar aqui tudinho e não ter mais nada para poder cultivar ou para estar em desenvolvimento. Não, aqui já está produzindo, eu já vou estar preparando outra área. E lá na frente,
num terceiro local, por exemplo, se for o caso, eu vou ter um local que está aguardando o preparo do solo para poder receber a cultura. E muitas vezes esse período de repouso pode ser de 1, 2 meses ou 3, pouco tempo muitas vezes, dependendo do tamanho do sítio, da lavoura na qual eu estou trabalhando. E essa diferença de você respeitar o tempo de descanso do solo é de muita importância, porque você não vai pegar e degradar o solo de uma vez só. E a adubação verde está aí para evitar essa degradação do solo. Porque saiu essa cultura e já começou o desenvolvimento dessa outra. Então, se eu colhi aqui e terminou minha safra, aqui eu já vou estar trabalhando, já vou estar começando a colher alguma coisa. Então, ele tem que ter idades diferenciadas, que eu falo sempre sobre rotação, plantio escalonado, é isso. E essa área que estava em repouso, ela já está o quê? Ela já recebeu a adubação verde ali, elas brotaram, se desenvolveram. E antes de começar a sementear, eu sempre aconselho ao que? Entrou na época de floração, incorpora. E quando eu faço a semeadura, lanço minha semente de adubo verde no local, eu vou estar depositando ali plantas importantes da qual eu conheço qual é o benefício que ela vai me dar. Nós temos hoje em dia 2 grupos importantes que é muito utilizado na adubação verde. As gramíneas, que são aquelas de folha fina, e a leguminosa, são aquelas que produzem vagem. A vagenzinha do feijão, da soja. Então todas as leguminosas têm essa característica de produzir vagem, tá? E as gramíneas é a que tem aquela folha fina. Esses 2 grupos, individualmente, têm a sua característica. No caso da gramínea, ela é mais volumosa, ela vai oferecer mais massa, ela tem uma formação e crescimento muito rápido, se comparado com as leguminosas, tá bom? Então, ela vai formar massa. Então, se, por exemplo, vamos supor, eu tenho um solo com uma certa fertilidade, bastante satisfatória, ou quase isso, mas não é aquele solo pobre. Porém, ele é pobre em matéria orgânica. Então, como nós vamos trabalhar para que essa matéria orgânica aumente? Então, quem quer saber a importância da matéria orgânica, olha os meus vídeos que eu já postei, tá bom? Mas o importante na matéria orgânica é manter a biologia do solo viva. Essa degradação da matéria orgânica vai se tornar alimento para a planta, vai deixar o solo mais afofado, aonde a água vai escorrer e não vai encharcar o solo. Ou seja, eu vou ter um solo drenado, que vai facilitar o desenvolvimento da minha cultura. E essas gramíneas, ela vai me favorecer porque ela consegue ter mais massa, de uma forma mais fibrosa. A massa das gramíneas, elas são mais fibrosas, de difícil degradação, quando for comparadas da leguminosa. As gramíneas, elas vão se decompor com maior dificuldade, então ela vai ter um poder de resíduo vegetal maior por mais tempo, tá bom? Então isso é uma característica muito importante, principalmente se o solo é com baixa matéria orgânica, o local é de clima muito quente e como a gente faz irrigação, já está hidratado. Então você junta esses 3 fatores, calor, umidade e solo, por exemplo, arenoso, para eu manter maior porcentagem de massa, eu tenho que usar como adubação verde gramíneas, milho, milheto, a própria braquiária é muito bem vista como adubo verde. E mesmo porque quando você tem uma adubação verde de fácil controle, como no caso das gramíneas, eu impeço que a superfície do solo fica desprotegido e deixando ele nu vai favorecer o crescimento de várias plantas daninhas de difícil controle, entendeu?
E se eu deixar esse tapete de cobertura vegetal, no caso uma adubação verde, eu vou fazer com que o solo protegido não vai deixar que essas sementes que estão aqui embaixo entrem em contato com a luz e assim elas começam a germinar. E isso vai dificultar o que? O meu manejo para controlar esse mato. Se eu não tiver nada que impeça esse crescimento, eu vou ter minha roça tomada por planta daninha e que muitas vezes de difícil controle. Se eu tenho essa cobertura vegetal bem espessa, na qual são as graminhas, no caso a braquiária, que é muito usada em pomar, mas também pode ser utilizada em hortaliças, gente, na rua, entre uma linha e outra. Eu já falei isso para vocês. Tendo essa camada protetora, eu vou ter o que? Baixa germinação de planta daninha. Eu já estou ajudando a controlar o mato. Sem dizer que essa massa que vai secando e vai morrendo e secando, ela vai se degradar e vai virar adubo orgânico no solo. Então as gramíneas têm essa característica. E você pode trabalhar com consórcio de gramínea. Você não precisa necessariamente ter uma adubação verde toda 100%. Aquele meu local lá é 100% adubo verde. Não, você pode ter a sua cultura consorciada com adubo verde, porque você vai continuar tendo o seu ganho de tempo, porque eu já tenho uma cultura lá em desenvolvimento e junto dela tem um adubo verde que vai ajudar a incrementar a matéria orgânica ao longo do tempo. Por isso que eu gosto muito de usar em abóboras ou qualquer tipo de planta de rama que cresce esparramando, pé de milho. Os milhos são muito bons em fornecer matéria orgânica fibrosa, ela não tem uma degradação tão acelerada, ou seja, ela não vai derreter tão fácil no solo. É uma forma de falar, né, degradação. E aí ela vai ter uma matéria orgânica por mais tempo. Isso é muito importante. E como os maiores cultivos são irrigados, porque o clima está muito doido, então você vai fazer na linha de irrigação, vai plantar os milhos junto e a cultura. Ai, Érica, vai atrapalhar. Não chega a atrapalhar. Pode ficar tranquila que não chega a atrapalhar. Quem tem manejo de gado adora fazer consórcio com milho, porque vai chegar um momento que pode até virar silagem. Quem não tem o manejo do gado pode fazer a sua colheita da espiga e aquela palhada resultante do desenvolvimento do milho, ela vai ser incorporada no solo. Isso somente das gramíneas. E ainda eu tenho esse incremento porque a gramínea tem um crescimento mais rápido. E nós temos uma vasta variedade de gramíneas que pode ser usado como adubação verde. Só que tome cuidado para não deixar elas sementearem, porque se vocês não quiserem ter mais um tipo de planta para brigar e para a gente conseguir controlar, é melhor. Então sempre sugiro que floresceu, corta. Ah, mas a minha cultura tá lá. Joga na rua, deixa ela secar. E aí depois coloca nos pés da cultura. É um ótimo manejo, não vai deixar a desejar. Então, solos que precisam de matéria orgânica tem isso. E sem dizer que essas culturas, no caso a braquiária, ela consegue desenvolver com um solo um pouco mais pobre de fertilidade. Já o milho já precisa de um cuidado em relação à adubação, tá bom? Então, dependendo do tipo de adubo verde que você escolher, não adianta só cuidar da cultura. Vai ter que dar uma comidinha para adubação verde também. O outro grupo que eu falei no início, desse bate-papo de grupos aqui, é a leguminosa, que é as que tem vagem. Essas que tem vagem, gente, é muito interessante, por quê? Porque essas de vagenzinhas, elas vão também fixar nitrogênio no solo. É uma característica desse grupo de plantas no reino vegetal. No seu sistema radicular, embaixo do solo, ela tem uma tendência a atrair micro-organismos fixadores de nitrogênio, que vem da onde? Do ar que a gente respira. Eu já falei para vocês que o nitrogênio é o gás de maior abundância,
é o de maior concentração que tem no ar que a gente respira. E por isso que os melhores e eficientes fixadores de nitrogênio que existe junto com a leguminosa são os micro-organismos. Por isso que nós temos que fazer o quê? Manter matéria orgânica, porque o micro-organismo se alimenta de matéria orgânica, resíduos vegetais, materiais que eles vão decompor. Não é papo chato, sempre eu batendo nisso. Não, eu estou tentando trazer esclarecimento para vocês. E com a ação conjunta de leguminosa e micro-organismos, eu vou ter o que? A fixação de nitrogênio no solo. Ah, Érica, então já que tem essa característica bem legal, então eu posso estar trabalhando com leguminosa no plantio junto com a cultura? Já me fizeram várias vezes essa pergunta. Por que não? Claro que pode. Só que é claro, nós temos que conhecer o tipo de adubo verde que vamos usar na minha lavoura. Por exemplo, as gramíneas, eu falei de braquiária, que tem um porte médio para pequeno, e o milho, que tem um porte médio para grande em altura. Aí o que eu posso fazer? Eu não consigo colocar o milho onde eu tenho um crescimento de duas culturas com a mesma altura, porque um vai brigar com o outro em relação a espaço, a luz e assim por diante. Aí eu vou estar dando um tiro no pé. Agora, se eu tiver, por exemplo, hortaliças que crescem em herbáceas, hortaliças herbáceas, que no caso é giló, quiabo, berinjela, pimentão, até mesmo no caso, vamos falar do pepino, que é tutorado, a abobrinha menina também pode ser tutorada. Enfim, essas características eu acho que é bem interessante. Por quê? Eu tenho que analisar para a gente não errar na escolha da adubação verde, para não brigar. Então eu sempre vou escolher a adubação verde para essas plantas que vão ter um crescimento de mais ou menos 1 metro e meio no máximo em altura, e plantar o quê? Uma adubação verde baixa, que pode ser braquiária, feijões, que eu posso controlar, ou se não, antes de eu entrar com a roça, eu já ter feito o plantio e incorporado, ou simplesmente roçado, deixado aquele material vegetal sobre o solo e venho fazendo o que, gente? Plantio direto de hortaliça, na qual eu vou deixar tudo roçado e eu vou só preparar apenas a linha de plantio. E no caso da leguminosa, ela tem uma característica interessante, porque vocês vão ter vários portes. Por exemplo, a mucuna preta é uma leguminosa que ela se desenvolve em solo mais pobre. Então é uma ótima opção para que eu possa estar colocando na minha lavoura, independentemente do grau de fertilidade, algo que vai me ajudar na fixação de nitrogênio, e sem dizer que a mucuna preta tem um potencial de massa verde maravilhoso, crescimento rapidíssimo. Outras coisas que pode ser utilizado em consórcio com hortaliças e qualquer outro cultivo são os feijões de corda, que são os feijões na qual, ou feijão em geral, eles não vão ter um crescimento em altura que vai competir por luz e espaço com a minha cultura. Então eu posso sim estar trabalhando com feijões. Por exemplo, no início que eu implementei um pomar na rua, num pomar de frutíferas, eu posso estar trabalhando com feijões até um certo ponto em um determinado tempo. Isso é claro. Ah, mas Érica, eu vou aproveitar então, já que a rua de frutíferas é larga, eu vou colocar também algumas gramíneas, no caso o milho. Eu tenho um monte de semente, eu vou pôr junto com feijão. Pode? Pode. Enquanto a frutífera não chegar a um crescimento na qual está quase fechando a rua, significa que eu não vou ter sistema radicular, que eu a vou debilitar conforme eu for trabalhando com essa roça, pequena roça de feijão nas entrelinhas. No caso de hortaliças, eu posso pôr também o feijão, como eu faço com o milho.
na abóbora, por exemplo. Então, se eu estou plantando ali uma roça de quiabo, entre uma cova e outra de quiabo, eu vou tacar um feijão ali. Eu vou colher posteriormente, se houver esse interesse, ou feijão, ou se não, simplesmente eu venho e roço. Porque como as hortaliças herbáceas, ou essas hortaliças, como eu falei, a berinjela, o quiabo, o jiló, tá, o pimentão, tudo que tem o crescimento vertical, eu posso estar trabalhando com consórcio. Só que esse consórcio, até um tempo, a primeira coisa que vai sair ali da roça ou que vai ser incorporada é o adubo verde. E aí eu deixo a cultura continuar o seu desenvolvimento. Nós podemos trabalhar muito bem nisso e funciona, gente. É impressionante como funciona. A felicidade de um produtor que eu trabalhei há pouco tempo, eu acho que já mencionei a vocês. Ele planta abóbora e na linha de plantio ele colocou milho. Felicidade de ele ver as duas culturas se desenvolvendo tão bem, aproveitando a irrigação ali na linha de plantio, é satisfatória, sabe? Ganhei meu dia só pela alegria do produtor, entendeu? E ele falou, nossa, Érica, se eu soubesse que podia fazer isso, eu já tinha feito isso faz tempo. E até hoje ele continua, ele planta abóbora, mas nunca deixou de usar o milho na linha. Mas aí ele aproveita de várias formas o milho. Pega ele verde para fazer uma pamonha, ou chega no ponto de pamonha, ele vai ali, colhe uma parte, outra parte ele tritura para silagem do gado, sabe? Então assim, é satisfatório demais e o benefício aí é incomparável. E também o de grão, ele deixou também uma roça do milho consorciada na abóbora que saiu antes secar e triturou, incorporou toda aquela palhada no solo. Dessa forma, ele já descobriu que matéria orgânica dá dinheiro porque faz a roça produzir. Então, todos esses vegetais que eu estou falando para vocês, a leguminosa fixa o nitrogênio no solo com o seu desenvolvimento, e o nitrogênio é responsável na formação de massa de qualquer planta. Então, eu tenho vários benefícios numa planta só. As gramíneas têm a sua peculiaridade, também vai ser um conjunto de benefício, e a leguminosa também tem isso. Só que o principal da gramínea é fazer massa, volume fibroso de uma matéria orgânica que demora mais para degradar. A parte da leguminosa vai ser a fixação de nitrogênio, só que a massa da leguminosa ela degrada mais rápido. Então eu vou ter leguminosas de porte maior, que é o feijão guandu, a clotalária, que é o que nós podemos estar trabalhando, até mesmo como cerca viva. Então eu vou pôr ali, por exemplo, vamos supor eu tenho uma roça ali, e aí eu vou determinar ruas de 5 metros. E para delimitar esses 5 metros de largura, eu vou plantar ali bem juntinho feijão guandu e clotalária, por exemplo, bem juntinho, para poder fechar uma cerca viva ali e até mesmo conseguir fazer com que a minha cultura, muitas vezes com idade diferente, a mais velha não vai passar praga e nem doença para a mais nova, porque eu tenho uma cerca viva fechando. Então isso é a melhor coisa no ar. Ah, mas Érica, posso fazer com gramínea? Claro! Temos o capim, napier, capim elefante, vários tipos de capim de crescimento de porte alto que os pecuaristas utilizam em cortes para fornecer para os seus rebanhos, para os seus animais, independentemente de qual seja. Então, dessa forma, nós podemos trabalhar com adubação verde de uma forma muito ampla e o benefício é maravilhoso. Então, dessa forma, a gente pode estar trabalhando com adubação verde para fazer plantio direto numa cobertura morta ou plantio direto numa cobertura verde, na qual você só vai estar trabalhando com o mar ou com adubo verde na roçada. Sempre falo isso para vocês, não é verdade? E ainda tendo esses dois grupos de adubo verde que pode estar nos ajudando, nossa, o benefício é maior ainda. É muito melhor porque o que acontece? Nós temos a possibilidade de ter uma grande opção
Então, ó, opções de gramíneas. Nós podemos ter milho, milheto, capins de forma geral, braquiária, capiaçu, napier, colonião, capim-elefante e assim por diante. Até mesmo cana de açúcar pode ser adubo verde. Por que não? E a fibra dos capins demora mais para ser degradada. E aí tem o lado das leguminosas. Elas vão fixar nitrogênio no solo. Eu posso usar crotalária, feijão guandu, que são os mais populares. Posso estar utilizando também feijão de porco, mucuna preta e assim por diante. E a mucuna preta ainda se desenvolve bem em solos mais pobres de fertilidade, entendeu? E aí dessa forma eu consigo enriquecer o meu solo com nitrogênio, porque ela vai ajudar a fixar, vai me oferecer uma matéria orgânica de uma qualidade muito boa. Eu vou conseguir deixar a minha biologia do solo bem equilibrada, porque eu vou conseguir ter condições do micro-organismo se perpetuar naquele solo cada vez mais. Porque de todos os vídeos que eu sempre estou explicando, matéria orgânica e micro-organismo é sucesso na produção. Seja ela grãos, seja ela monocultivo, seja ela fruticultura, seja ela horticultura em geral e assim por diante. Então, dessa forma, vocês não podem deixar de olhar no solo. Observe o seu solo, pegue na terra, seco, molhado, vê como que é o comportamento dela, vê como que é o comportamento das suas plantas em cada tipo de solo que você perceber que tem no sítio, conseguir avaliar bem o que pode cada uma dessas manchas a produzir. Como dizia meu pai, não existe solo ruim, e sim um manejo feito errado. Então ele sempre falava para mim desde criança, foi Érica, não tem solo que não possa produzir. É só a gente que não descobriu ainda como fazer para trabalhar com ele, porque o solo vai sempre nos retribuir aquilo que a gente conseguir fazer por ele. Se fosse mentira isso que meu pai falava, lá nos desertos ali do Oriente Médio, então nós temos o deserto do Saara, que tem gente cultivando em cima de areia. Começou a cultivar em cima de areia, mas ó, usando um monte de matéria orgânica para poder reavivar essa areia e tornar ela um outro tipo de solo, aquele agricultável. Então dessa forma nós conseguimos fazer essa manutenção do solo que vocês têm aí com o uso de matéria orgânica e, no caso, com o uso do adubo verde. Já me perguntaram também isso. Érica, eu tenho um monte de semente, será que eu posso pegar esse mix de gramíneas e leguminosas, misturar tudo junto e misturado e jogar a lanço na minha área? Pode, por que não? Mal não vai fazer, a não ser que você deixe lá sementear, a semente cresça, amadureça, caia no chão e aí você vai ter um problema de controlar, ou não, né? Significa que você sempre vai ter disponível um adubo verde nascendo ali de vez em quando. A mamona também é um adubo verde, viu? Elas têm características excelentes nutricional, tanto para a planta quando ela está em decomposição. Então, dentro desse tema de adubo verde, a gente vai conversar várias e várias vezes e não vai acabar nunca. Mas assim, o ponto principal que eu quero que vocês entendam é que a matéria orgânica adicionada como adubo verde é uma forma mais controlável do que vocês realmente desejam, já que vocês já descobriram que cada grupo pode beneficiar ao solo do seu sítio. Então, se a gente trabalha com adubo verde, a gente está controlando o que é necessário para o meu solo. E o técnico que trabalha com vocês vão te ajudar. Qualquer dúvida, claro, se vocês tiverem, é só me procurar, tá bom, gente? Então, eu agradeço a vocês de terem ficado até o final desse vídeo. Eu sei que fica um monte de informações ainda,
muitas dúvidas, então eu não quero que vocês deixem de mandar essas dúvidas. Mas é o seguinte, a solução da nossa agricultura hoje vai ser a manutenção de matéria orgânica no solo e, consequentemente, a biologia dele. Então vamos trabalhar para isso, para a gente ter um cultivo cada vez melhor. Então eu agradeço muito. Eu quero que vocês não deixem de curtir minha página no Facebook, no Instagram e se inscrever no meu canal do YouTube, tá bom? E até o próximo vídeo. Obrigada e até mais.